Antes de fazer a minha apresentação, eu gostava de deixar 2 ou 3 notas iniciais. Eu não vou fazer nenhuma apresentação em PowerPoint, porque não é que tenha alguma coisa contra, só que sucede que... Tem que falar mais alto. Sucede que os 2 instrumentos sobre os quais nós vamos falar aqui estão ainda numa fase de amadurecimento do processo legislativo e de enquadramento institucional. Refiro-me em concreto ao CIREV, que é o sucedâneo do PEC, e refiro-me mais em geral ao programa Revitalizar. Indo àquele que nos interessa mais diretamente aqui, que é o CIREV, julgo eu, poderei dizer o seguinte: o projeto de decreto-lei está aprovado já em reunião do Secretário de Estado. Portanto, digamos que tem uma versão muito próxima daquilo que vai ser consagrado em termos da versão final do diploma. Porém, entenderam as entidades oficiais, particularmente as entidades que vão ficar a gerir mais de perto este instrumento, que faria sentido, por um lado, ouvir os parceiros sociais em sede de concertação social e, portanto, foram dirigidos convites às confederações patronais e sindicais no sentido de se pronunciarem sobre o projeto de decreto-lei que estava elaborado e já aprovado em reunião do Secretário de Estado. Esses pareceres foram feitos há cerca de 2 semanas e, ao mesmo tempo, ou um pouco depois, foi entendido que deveria ser ouvido um conjunto de órgãos ligados ao processo judicial e ao processo legislativo, particularmente o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho da Ordem dos Advogados, o Sindicato dos Juízes e o Sindicato dos Magistrados, que também todos eles já emitiram os seus pareceres, que foram trabalhados na parte final da semana passada, e neste momento o que está em cima da mesa é a possibilidade de, porventura, numa situação mais otimista, o diploma ser aprovado em Conselho de Ministros ou amanhã ou na próxima semana. Mas, na medida em que o diploma não está na sua versão final e, portanto, pode, porventura, ter ainda alterações, entendo o Ministério da Economia que não faz sentido estarmos neste momento a apresentar formal e publicamente aquilo que são os elementos essenciais do diploma e, portanto, ficaremos apenas por referir aquilo que nos parecem ser os aspectos mais relevantes, ficando, obviamente, em suspenso que não se trata de versão definitiva, ou, pelo menos, não se trata obrigatoriamente da versão definitiva, porque podem ocorrer ainda algumas alterações. Daí que nós não façamos nenhuma apresentação formal do dito cujo. O mesmo se aplica também àquilo que constituirá o chapéu de um conjunto de medidas que vão ser implementadas na área de revitalização empresarial. Eu refiro-me àquilo que provavelmente todos já vocês ouviram falar e denominar como o Programa Revitalizar. O Programa Revitalizar será apresentado nos próximos dias publicamente pelo Governo, pelo que também não faz sentido um órgão técnico da administração pública estar a expô-lo de um modo formal numa sessão pública, na medida em que isso corresponderia a uma antecipação daquilo que vai ser a apresentação formal, que em princípio ocorrerá no final da próxima semana, pelo Ministério da Economia e, porventura, não só pelo Ministério da Economia, e que depois terá sequência num conjunto de sessões públicas que vão decorrer nos principais aglomerados empresariais do país, procurando cobrir-se a malha geográfica do território nacional em termos continentais. Portanto, nós iremos falar também de uma forma genérica, mas salientando os aspectos mais importantes, em termos de comunicar aquilo que são as linhas de orientação que o Governo tem nesta matéria, ainda também de uma forma um pouco informal e sem o apresentar também formalmente.
Salvaguardados estes dois aspectos, e portanto a apresentação pode ser um bocado mais chata do que aquela que seria se tivéssemos a correr o PowerPoint, mas por isso peço as minhas desculpas e isso não impede, obviamente, que depois em termos da discussão possamos clarificar, tanto quando nos for possível, as vossas dúvidas. A terceira nota que eu queria deixar era relativamente àquilo que está aqui referido no programa. Portanto, na nossa intervenção está referido IAPMEI DGCI. Eu penso que este programa foi delineado num outro tempo, numas outras circunstâncias, e, portanto, é óbvio que eu não vou falar aqui da DGCI, ou agora denominada Autoridade Tributária. Podemos depois percorrer en passant algumas daquelas que são as práticas mais habituais, porventura as virtudes e os defeitos da intervenção da nossa máquina fiscal neste domínio, mas não vou, obviamente, como se percebe com facilidade, falar aqui em nome da DGCI ou apresentar aquilo que é a sua visão sobre este negócio entre as empresas e a máquina fiscal. Portanto, feitas estas três observações, eu passaria a uma quarta que vai enquadrar a minha intervenção propriamente dita. Uma questão central que nós pensamos em termos de ótica do Ministério da Economia, e parece-me que será uma ótica consensual, a possibilidade das empresas tentarem encontrar uma solução para os seus problemas num quadro negocial depende, no essencial, depende basicamente do momento em que as empresas, por um lado, tomam consciência das suas dificuldades e, por outro lado, da decisão de, nesse mesmo momento, encetarem um processo negocial com os seus principais parceiros de negócio. Todos nós, isso faz parte da nossa cultura, durante muito tempo diabolizámos o Código de Insolvência, diabolizámos um bocado o perfil e o modo de intervenção e o papel dos administradores de insolvência, que todos concluíamos que a conjugação dos aspectos e de outros conduziam àquilo a que, penso que de uma forma cabalística, mas também não tenho dados para o contrariar, se convencionou dizer que as taxas de sucesso dos processos de insolvência eram apenas 1%. Eu acho que, verdadeiramente, ninguém fez a história dos sucessos e dos sucessos dos processos de insolvência, mas uma coisa é certa, de facto, independentemente de ter sido 1, 2 ou 3% ou 5%, seguramente que as taxas de sucesso são muito pequenas. Mas elas são muito pequenas e não descartando aqui a responsabilidade da que é o figurino do Código de Insolvência passado e daquilo que era a prática do número muito significativo de administradores de insolvência, a questão central no insucesso destes processos negociais decorre tão só da circunstância em que as empresas chegavam a esse processo negocial. As empresas chegavam lá, quase todas elas, já sem qualquer capacidade de conseguirem reverter a situação, o plano inclinado, muito inclinado, em que se encontravam há muito tempo. Aliás, a mesma apreciação se pode fazer também ao processo extrajudicial de conciliação. Como decorre daquilo que se sabe do número muito significativo desses dossiês, apesar de se ter conseguido encontrar uma plataforma de um consenso negocial e se ter estabelecido um acordo, é muito difícil, quando a empresa tem um longo ciclo de destruição de valor de uma forma continuada, reverter essa situação de destruição de valor para uma situação de criação de valor sem que algo de substancial ocorra na vida da empresa. O que acontece em qualquer destes processos negociais é que, tendencialmente, a eles não está associado, pelo menos no número significativo de vezes ou no número desejável de vezes, o conjunto de medidas, de ações corretivas que permitam inverter a situação. E, portanto, este é o nó górdio com o qual nós nos confrontamos. É todos nós, entidades públicas, privadas e empresas, criar um ambiente favorável para que
as empresas venham discutir com os seus credores os seus problemas quando a situação não é ainda excessivamente grave e com algumas medidas corretoras, podem não ser aspirinas, mas pode ser um medicamento um pouco mais forte, consiga ainda reverter a situação sem que seja preciso refundir completamente a empresa. Porque quando nós estamos num patamar de destruição absoluta de valor, só refundido completamente a empresa é que se consegue reverter a situação. A última nota, antes de entrar no programa Revitalizar, que eu queria deixar, era aquilo que foi o estímulo que o memorando de entendimento que a Troika nos trouxe no sentido de mobilizar forças e vontades que permitissem, de uma forma privilegiada, o uso, em primeiro lugar, da negociação extrajudicial em detrimento da negociação judicial. O Dr. Nelson de Sousa já falou, Nelson Ferreira, já estou a confundi-lo, já dissertou sobre a matéria, mas acentuando apenas dois aspectos. É inquestionável que o processo de negociação extrajudicial é um processo menos estigmatizante da empresa, é menos público, é mais amigável e, portanto, pode surtir melhor efeito. Para além de ter outro aspecto importante, que é o facto de poder proporcionar um diálogo direto entre a empresa e os seus credores e alguma agenciação de entidades públicas que, apesar de tudo, conseguiram ao longo dos últimos anos adquirir alguma experiência nesta matéria em termos de promover a alavancagem adicional entre o devedor e os seus credores. Por outro lado, todos sabemos também que, apesar das boas intenções, provavelmente o aparelho judicial ainda não está preparado para tratar estas questões de uma forma profissional e muito orientada em função das situações e dos problemas com que se defrontam, por um lado, e por outro lado também em termos dos tempos que decorrem entre o início de um processo e a finalização desse processo. Eu posso dizer-vos, por exemplo, que assisti a algures nos finais dos anos 90, ou muito princípios deste século, à decisão dos credores da Molin em liquidarem a empresa, pois saiu há 2 ou 3 meses a notícia que o produto da massa falida tinha sido finalmente distribuído. Portanto, estamos a falar de um período de 10 anos, que é uma coisa completamente aterradora. Portanto, o incentivo que a Troika nos trouxe para que tentativamente privilegiássemos o processo de negociação extrajudicial parece-nos uma perspectiva correta, perspectiva na qual todos nós devemos trabalhar um pouco. Passando agora aos dois temas que aqui nos trouxeram, gostava de referir o seguinte. Em primeiro lugar, eu iria dar uma perspectiva daquilo que já tem sido, de alguma forma, anunciado por alguns membros do Governo, em órgãos de comunicação social, mas de um modo muito pontual, ainda pouco sistematizado, e que irá ser apenas, como eu disse, no final da próxima semana, e dissertar alguns aspectos sobre aquilo que são as alterações essenciais do CIREV, que irá substituir o PEP. Relativamente ao programa Revitalizar, enfim, é um chapéu que foi criado pelo Governo, enfim, que busca fundamento em 2 ou 3 diplomas legais que já foram publicados e que, no essencial, reflete a consciência de que este segmento de mercado das empresas é um segmento de mercado que merece muita atenção. Uma mensagem que nós temos transmitido muita vez para os decisores políticos têm frequentemente uma certa tentativa, bem intencionada, é óbvio, de privilegiar aspectos diferenciadores relativamente ao passado. Isto é, falamos muito da necessidade de incrementar de forma muito significativa
o número de empresas exportadoras, o que é uma aposta correta, evidentemente. Falamos muito na necessidade de empreender, de inovar, desenvolver. Agora, parece-me também que não podemos perder de vista a importância daquilo que na gíria se chamam os setores tradicionais, que têm sido, no fim de contas, aqueles que têm sustentado a economia, como todos nós sabemos. Eu ando nisto já há uns anos e, ao longo destes anos, ouvi frequentemente, praticamente dia sim, dia não, que, por exemplo, o setor têxtil era moribundo e acabaria no dia seguinte. Aquilo que nós verificamos é que hoje o setor têxtil, particularmente alguns subsetores de fileira têxtil, têm uma situação absolutamente pujante e têm contribuído de forma decisiva para o reequilíbrio das nossas contas externas, para já não falar no caso do setor de calçado, que todos vocês conhecem, e, portanto, tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, embora este ano, como é normal, esteja claramente em arrendamento essa taxa de crescimento. Portanto, a essa resposta, não a essa resposta, mas em complemento a essa resposta de ser preciso mobilizar meios para que o número crescente de empresas exportem, não contrariando isso, obviamente, nós chamamos a atenção para que é muito mais fácil manter as empresas que já exportam no mercado da exportação do que levar mais empresas a exportar. E, portanto, este segmento de mercado, penso que pela primeira vez, o Governo entendeu que seria um segmento de mercado empresarial que valia a pena olhar com muita atenção e, nesse sentido, delineou este programa que chamou Programa Revitalizar. Basicamente, o que é o Programa Revitalizar? É um conjunto de medidas, há algumas de natureza legislativa e outras de natureza de instrumentos financeiros, que vão ser dirigidas especialmente para esta área das empresas em dificuldade. Do ponto de vista legislativo, nós temos basicamente quatro instrumentos, que vale a pena referir aqui de forma muito resumida. É a revisão do Código de Insolvência, que já foi publicado e está em vigor desde um dia qualquer do mês de maio, penso que 21 de maio, ou coisa parecida. É a introdução nesse Código de Insolvência, como foi referido há pouco, do famoso artigo 17º, que ficou denominado na gíria Procedimento Especial de Revitalização de Devedores, e que na prática contempla aqui uma resposta àquilo que era uma crítica muito comum à vocação liquidatária do Código da Insolvência, e portanto faz aqui uma antecâmara de negociação que começa no Tribunal e acaba no Tribunal, e o processo de formação de vontade é um processo de formação de vontade extrajudicial. Tem ali um pequeno entorce, que é o acompanhamento do administrador de insolvência, mas digamos, a forma de negociação extrajudicial não fica prejudicada. É a revisão do Estatuto do Administrador de Insolvência, que está neste momento em fase final de ultimação, e muito orientado no sentido de, por um lado, alargar o âmbito do universo deste estrado profissional. Enfim, como todos sabemos, nos últimos anos se tem vindo a reduzir, ao contrário das necessidades do país, que tem vindo a crescer nesse domínio, e, portanto, há aqui um gap entre a oferta e a procura, do ponto de vista quantitativo, quiçá do ponto de vista qualitativo, mas isso é uma questão que não vamos, com certeza, aqui abordar agora. E, acima de tudo, focar o papel do administrador de insolvência na lógica da recuperação e não na lógica da liquidação. Como todos sabemos, na atual circunstância, no atual enquadramento normativo, claramente a expectativa de ganho do administrador de insolvência é, por norma, superior numa situação de liquidação do que numa situação de recuperação. Portanto, pretende-se reverter este quadro de enquadramento, de modo a, de facto, que se conjuguem as forças e as vontades mais na ótica da recuperação do que na ótica da liquidação. Por último, em termos de quadro legislativo, é a publicação do CIREV, sobre o qual vos falei já um pouco anteriormente, que irá substituir o PEC, e mais à frente falaremos sobre as principais alterações que vão ser introduzidas. Como é que nós vemos esta articulação destes três instrumentos? Em determinada altura deste processo de revisão legislativa, esteve em cima da mesa a possibilidade de, pura e simplesmente, o PEC e CIREV serem substituídos pelo processo especial de revitalização de devedores, na medida em que
de alguma forma se considerou que este instrumento poderia substituir uma vantagem do anterior. O consenso que acabou por perdurar, e parece-nos a nós de forma sensata, foi que se justificaria que fôssemos validar no mercado a coexistência destes instrumentos. E, portanto, se daqui a uns tempos, não muitos, verificarmos que há uma clara preferência das empresas, dos agentes económicos, pelo recurso ao processo especial de arbitраção de devedores e que o CIREV, antigo PEC, tem uma existência residual, tem um interesse residual e tem uma eficácia despicienda, portanto, seguramente que o legislador não terá nenhum problema em rever a sua decisão que teve agora de o manter no mercado. Como é que nós vemos a articulação destes três instrumentos? São três instrumentos que, não entrando aqui em definições muito conceptualizadas, que não faz sentido, julgamos, são três instrumentos com poder de fogo diferenciado, portanto, serão peças de artilharia com diferentes poderes de fogo, em que colocaríamos o CIREV no primeiro patamar. É um instrumento soft, vocacionado para enquadrar processos negociais de situações que não são situações de extrema debilidade, de extrema deterioração. Em segundo lugar, e portanto, este instrumento pode ser utilizado em antecipação ao processo judicial, quer na vertente processo especial de revitalização de devedores, quer processo de insolvência propriamente dito. Se porventura este instrumento se considerar que não tem eficácia possível, digamos que o instrumento a seguir com poder de fogo imediato é o processo especial de revitalização de devedores. Quando este instrumento se considerar que não tem poder de fogo suficiente, as empresas e os agentes económicos têm à sua disposição o processo de insolvência propriamente dito. E, portanto, julgamos esta sequência, este encadeamento do processo mais amigável até ao processo mais vigoroso. Em termos da revisão das linhas gerais que enquadram a revisão do PEC, agora redenominado CIREV, quais foram os três grandes objetivos que tiveram presentes na nossa cabeça? Foram três que resumem de uma forma que pensamos bastante clara aquilo que é o enquadramento do novo diploma. Foi um objetivo de celeridade, um objetivo de eficácia e um objetivo de simplificação / desmaterialização. Começando pelo mais fácil. Na componente de simplificação e desmaterialização, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. Mais ninguém trabalha com papel neste domínio. Portanto, vai haver um formulário eletrónico alojado na plataforma do IAPMEI, em que o devedor carrega um conjunto de informação que está perfeitamente parametrizada, inclusivamente do ponto de vista quantitativo, isto é, em cada um dos campos, que não são números, quando é texto, cada campo permite escrever o número máximo de caracteres, que é para as pessoas, às vezes, têm um bocado o hábito de romancear a história. Não é preciso romancear a história, é preciso sumariar os elementos críticos que conduziram à situação da empresa e as medidas essenciais que vão ser utilizadas para superar a situação em que a empresa se encontra. Essa plataforma permitirá uma articulação por via eletrónica, permanentemente com o devedor e permanentemente com os credores. Sendo certo, com os credores há aqui uma dicotomia de relacionamento, como facilmente se percebe. Temos credores que são crónicos, que são frequentes, que são quase permanentes. Refiro-me particularmente às entidades públicas de segurança social e fazenda, e, portanto, há aqui um canal direto de comunicação. Relativamente à banca, que também são muito frequentemente credores, é um desenho que está a ser feito. Relativamente aos credores comuns, digamos assim, portanto, será uma tramitação mais pontual em função daquilo que foram os stakeholders de cada devedor. Mas o diálogo será sempre por mecanismos de natureza eletrónica. Portanto, não fazemos mais papéis, não há mais cartas registradas com aviso de recepção, não há mais fotocópias. Iremos poupar, seguramente, alguns trocos neste domínio. Relativamente à celeridade,
entendemos que os 9 meses que o anterior PEC tinha, anterior e atual, na medida em que ainda está em vigor, era um prazo excessivamente longo para tratar de situações de empresas com problemas. E constatando-se, embora que muitas vezes esses 9 meses não eram suficientes, ousámos encurtar isto para 3 meses mais 1, portanto, anteriormente era 6 mais 3, neste momento é 3 mais 1, portanto, põe-se no limite dos 4 meses, sendo certo que esta medida vai obrigatoriamente responsabilizar todos os intervenientes no processo. Vai responsabilizar, em primeiro lugar, o devedor, que tem que ter agilidade, vai responsabilizar, em segundo lugar, o IAPMEI, que tem que agenciar estes processos de circulação de informação e de formulação da vontade por parte dos credores, e vai também responsabilizar, naturalmente, os credores na formulação das suas propostas de decisão num tempo útil, porque se o processo não for concluído em 4 meses, ele extingue-se automaticamente. E, portanto, julgo que ninguém quererá ficar com o ónus de ser responsável pelo encerramento do processo sem um resultado positivo ou negativo por inércia administrativa da não ação. Do ponto de vista da eficácia, quais são, digamos, as linhas mestras que podem conduzir, ou que nós pensamos que irão conduzir à obtenção do maior grau de eficácia deste instrumento? São basicamente 3. Por um lado, uma já foi referida há pouco, que é a antecipação do processo negocial, e nesse sentido, o IAPMEI está a desenvolver algumas iniciativas internas e externas de relacionamento com parceiros e de sensibilização a esta matéria, de modo a que efetivamente se consiga que as empresas venham discutir os seus problemas num patamar de dificuldades menos gravoso do que aquele que habitualmente fazem hoje. E, portanto, se não conseguirmos essa mudança de paradigma, logicamente que este objetivo de maior eficácia fica muito prejudicado. A outra medida é de exigir a todas as partes, particularmente ao IAPMEI, uma proatividade negocial, isto é, quando é necessário fazer reuniões, essas reuniões têm que ser promovidas muito rapidamente. Quando é necessário reformular a proposta do devedor, essa reformulação tem que ser feita muito rapidamente. Quando é necessário conciliar posições que são contraditórias entre o devedor e os credores, essa conciliação tem que ser feita muito rapidamente. Portanto, este encurtamento exige sempre uma maior proatividade negocial. O outro aspecto sobre o qual irei falar, mas irei falar ainda com base numa perspectiva muito provisória, ao contrário do que sucedia no instrumento normativo anterior, está prevista a possibilidade de este instrumento, à semelhança dos outros, introduzir mecanismos de proteção do devedor e dos credores. Eu não me posso adiantar muito sobre esta matéria, porque pode haver aqui algumas alterações de última hora, mas, no essencial, o que é que se pretende? Pretende-se que, a partir do momento em que o processo negocial se inicie, o devedor não possa tomar nenhuma atitude, não possa tomar nenhuma medida que determine a redução das expectativas dos credores serem ressarcidos dos seus créditos, e da parte dos credores está consagrada, ou poderá ficar consagrada, a possibilidade de créditos que eventualmente venham a ser aportados ao devedor nesta fase do processo negocial poderem gozar de algum privilégio creditório se porventura a empresa entrar na fase seguinte, na situação de insolvência. Está ou irá estar ao mesmo tempo prevista a possibilidade de limitar, em circunstâncias que neste momento não estamos em condições de definir, de limitar, como eu dizia, a possibilidade de credores poderem, durante este processo social, tomarem atitudes hostis à empresa, nomeadamente tomarem medidas de cobrança coerciva
sobre o património da empresa. Mas isto é uma matéria que ainda não está fechada e, portanto, deixo aqui apenas como referência, com possibilidade de vir a ser consagrada no diploma final. Os outros aspectos que vão ser introduzidos são aspectos de natureza processual, de natureza relacional entre os credores e o devedor, que penso que não vale a pena estar aqui muito a detalhar neste momento e, portanto, ficaria por aqui, neste momento, em termos da apresentação das linhas gerais da revisão deste processo legislativo. Obrigado.